O Ministério Público disse que, observe, por favor, observe os detalhes. O Ministério Público disse que o Emanuel estava em vantagem. Gente, do outro lado tinham dois e um policial. Que vantagem que esse cidadão tinha, pelo amor de Deus? Tinha vantagem esse homem que tinha sofrido provocação, estava de um lado sozinho e do outro lado dois. E esse homem estava com vantagem. Por favor. Doutores, Janetinha estava esperando por isso. Essa ideia de dizer que o ser humano é bom e que o ser humano é ruim, isso é uma grande ignorância. O ser humano é uma mescla daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E uma eventual bondade ou uma eventual ruindade, ela vem à tona, ela emerge, ela surge através dos fatores externos que nós empiricamente chamamos de contexto. E o contexto daquela noite não dava outro tipo de ação ao Emanuel, senão tirar a vida, infelizmente, de dois irmãos. Infelizmente, um aperto enorme no coração, e Deus sabe. Tirar a vida de dois irmãos. E aí, quando Emanuel tem agora esgarçada pela polícia, pelo policial, a sua esposa, aquela que ele chamava de gostosa na mesa, que descava o pé, o MP disse que não dá para triscar o pé, sentado numa mesa. Eu não posso triscar meu pé no pé do outro pessoa. Doutor, acaba com descer vergonha e bota o pé em todo lugar. Prestem atenção. Antes de Emanuel chegar até o Edson, a sua esposa foi tentar defendê-lo. Pois ele rasgou a blusa da Stephanie e deu um soco. Para tomar o soco, tá mentindo. Por quê? Porque Stephanie, eu pedi no processo para que trouxesse a roupa da Stephanie aqui, calos altos. Não sei se o Eduardo pode localizar isso. Para que trouxesse a blusa da Stephanie, que estava rasgada. Se eu estivesse mentindo, tentando formar a convicção de vocês de uma forma errônea, eu jamais iria pedir para que ele fosse trazer a camisa da Stephanie rasgada aqui hoje. E aí, meus amigos, não tenho mais não tenho um único motivo para mentir. Nesse momento, realmente, o Emanuel atirou no Edson Piauí. Nas geleiras, no oceano, existe uma pedra de gelo bem grandona, que se chama de iceberg. Aquele mesmo que derrubou o Titanic, que afundou. Só que, depois de tanto pesquisar, os pesquisadores observaram que só é visível 10% do tamanho do iceberg. Lembra, por que você está falando essa historinha, não? História da carochinha. Porque a morte dos irmãos é só uma vírgula importante, óbvio, desse processo. Mas o contexto anterior, as provocações anteriores, também devem ser observadas. Porque se nós estivéssemos aqui, única e exclusivamente com o intuito de provar ou de mostrar quem foi que tirou a vida do Edson Piauí e do Erivaldo, foi o Emanuel. O Emanuel tirou a vida do Edson Piauí e do Erivaldo. E o contexto? E lá atrás? É irrelevante? Algumas pessoas já teriam atirado no Edson Piauí desde o Palace. Esse cidadão mostrou que não é bandido, que não é vagabundo, por critério subjetivo, e resistiu por critério objetivo. Tem uma única cisco, uma única rusga, um único processo criminal contra Emanuel. Nunca teve. De hora para outra, Emanuel acordou e falou: você é bandido? Vou lá matar dois irmãos lá para ficar preso em Vereda Grande, sofrendo um pouco de amassou. Não, gente. Existe sim o contexto que vocês devem observar.
existe um contexto que vocês devem observar. Vocês recordam quando vocês eram crianças? Que vocês derrubavam aquele prato da mãe de vocês? Aquele prato caro? Que vocês ficavam pensando, meu Deus, quando minha mãe chegar? O que era que eu fazia? Eu adiantava. Certo? Antes da minha mãe brigar, eu vou chegar, mãe, eu quebrei o prato. Pra quê? Pra tentar ludibriar minha mãe, que está aqui, deve estar uma maguinha que deve estar sentada aí. Para tentar ludibriar minha mãe em relação ao prato que eu quebrei. Por quê? Porque eu estava errado, mas eu tinha que demonstrar para minha mãe que eu estava certo. Eu tentava adiantar o que minha mãe ia fazer, porque eu estava errado. A mesma coisa que o promotor fez. O promotor quer adiantar minha tese, dizendo para vocês que não foi legítima defesa, porque sabe que foi legítima defesa. Trouxe a lei impressa. Imprimiu a lei, está aqui. Vamos lá. Entende-se legítima defesa que usando moderadamente dos meios necessários, o que era moderadamente naquele momento, era arma. Ele não podia enfrentar dois irmãos com algodão doce. Não podia. Repelir injusta agressão, injusta agressão, atual ou iminente, que a doutrina diz que é a mesma coisa, mas atual ou iminente, não vamos entrar no mérito. Há direito seu ou de outrem, Stephanie, artigo 25, lembra no final, há direito seu e de outrem. Olha o que a lei diz. Mas o MP pensou assim: o Manuel é vagabundo, o Manuel é pilantra, tem que sair daqui preso, porque se não sair daqui com 50 anos de prisão é errado. Eu vou aqui adiantar a tese do prato lá, que você quebra, e diz para sua mãe antes dela saber. Aí diz aqui, aí mostra para vocês, o tópico 4, caso de diminuição de pena. Ele vai querer, prestem atenção à ousadia. Ele vai querer demonstrar para vocês que esse tópico 4 não existiu. Prestem atenção, eu vou ler. Se o agente comete o crime, impelindo por motivo de relevante valor social ou moral, ou seja, ele quer dizer que naquele dia lá, o Emanuel não sofreu qualquer tipo de dano, nem social, nem moral, que o Emanuel estava lá sentado e não aconteceu nada, que não aconteceu provocação, que está tudo tranquilo, não aconteceu nada. E ele quer ainda que na hora que isso for perguntado para vocês, que vocês digam, não, o Emanuel não foi provocado, não. Ele quer. Ou sobre domingo de violenta emoção. Não. Emanuel, emoção? Que emoção? Só porque o cara deitou, a mulher dele deitou no ombro dele, e eu chamei para ir para um hotel. Só porque eu chamei ele de liso, só porque o carro meu é melhor que o dele, só porque eu disse que eu não tinha dinheiro para pagar uma conta, só porque eu peguei no cabelo da mulher dele, só porque eu fui buscar meu irmão policial, só porque eu voltei, só porque eu dei um murro. Isso aqui não tem nada a ver não, não tem emoção não. Ele quer que você diga, não é que não vai perguntar. Vocês acham que o Emanuel agiu? Espero que nem chegue a esse ponto. O violente valor moral, emoção não. Ele quer que você diga isso, não. Em seguida, injusta provocação da vítima, não. O FBI não provocou, não. O que o Ian, o que Jordânia, o que todo mundo disse que é mentira. Não tem provocação, não. Ele falta ter que ir mesmo. Só que chega lá, atirou, pronto. Só. Tá vendo que um juiz pode reduzir a pena de 1/6 de 1 a 1. Reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Doutores, minha fala vai acabar agora. Desculpem os gritos. Desculpem. Mas vamos lançar aqui o segundo clichê. Lá fora, está todo mundo querendo saber o que vai acontecer aqui hoje. E amanhã, espero que nunca aconteça, nunca. Pode até parecer blá 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 de advogado.
que vocês nunca passem. Ele vai tirar sarcasmo, ele não passou. Que você nunca esteve na sua mesa. E alguém disse, você nunca esteve, você. Alguém que você baixa como eu, pode um dia vir acontecer alguma coisa, mas não, você não vai poder fazer nada. Se o cara xingar, provocar a tua mulher, brincar com a tua mulher no todinho, fizer, tu tem que ficar paradinho, porque senão tu vai ter que pegar 5 minutos de carinho. Espero que isso, garoto, aluno de direito, não vai acontecer com você. Você, funcionário público, você, professor universitário. Mulher já tem é um pouco mais passiva, né? Mas espero que não aconteça com você. Com você. E se depois de tudo isso que eu falei, vocês acharem aquele vagabundo ali, saiu de casa com o intuito de tirar a vida de alguém, de infelizmente, meu Deus, Deus sabe, tirar a vida de 2 irmãos, não tenha pena, não tenha dor, condene. O MP falou, é vocês que sabem. Vocês que sabem. Mas se vocês observam, pelo menos 1%, alguma verdade no meu dia. Se você acha que ele saiu de casa com intuito de se divertir com sua esposa, quem sabe no final comer uma comida ou ir para um hotel barato. Como tudo a gente já fez um dia. Vocês acham que tem verdade nas minhas palavras? Que ele saiu de casa para se divertir? E infelizmente aconteceu isso com ele. Vocês vão passar por algumas perguntas. A primeira pergunta possivelmente seja em relação ao Edson Piauí. A primeira pergunta vai ser em relação à materialidade. O Edson Piauí, o Emanuel, aliás, o Edson Piauí perdeu sua vida? A resposta é sim. Infelizmente sim. A segunda pergunta é em relação à autoria. A autoria vai perguntar se esse cidadão aqui, o Emanuel, tirou a vida do Edson Piauí. Infelizmente a resposta é essa. Podia ter mentido, mas não falou que foi eu. A terceira pergunta é em relação diretamente à legítima defesa. A legítima defesa é um instituto, é um excludente de licitude. E a pergunta vai ser feita se por um acaso vocês absolvem um réu. Só vocês. Nunca ninguém vai saber o que foi que vocês responderam. E se vocês tiverem medo, sim, mas se tiver 7 sim, vamos dizer que saber que foi eu não. Quando chega no critério, na quarta requisitação, se forem por acaso 4 sim, já para a votação, e nunca ninguém vai saber que vocês votaram. A resposta, obviamente, é sim. Absolve o réu. Mas se vocês acham que Emanuel não agiu em legítima defesa, que ele realmente fez com esse fato, não sei o que é que pode ser alegado para tirar a legítima defesa desse fato. Não sei o que é que pode. Tanto é que o MP não disse. Mas falou de Goiânia, falou de venda de carro, falou de que o Lutero ajudou, mas de fato mesmo ele falou. Falou só o que era conveniente. Falou do depoimento da Carla, mas não falou da Jordânia. Falou, tanto é, gente, reparem. Você lembra do Ian que estava bem aqui sentado? O Ian, aquele jogador bonito que entrou aqui, sentou? O Ian foi arrolado pelo MP. O MP pediu para que o Ian viesse aqui. Aí na hora foi o que ele fez? Dispensa o Ian. Você repara? Ele dispensou o Ian. Por quê? Porque sabia que o Ian ia falar a verdade. Mas o doutor Eduardo, que é vivo nisso, tem mais tempo de advocacia do que eu, pensou assim, rapaz, eu vou botar bem aqui o Ian, porque eu sei que na hora o MP vai pedir para tirar. O cara disse que viu algo aqui, o Lisandro, que eu nunca vi na vida. Aquele cidadão chegou na frente do doutor Noé, sentou e disse, olha, na delegacia eu disse que não tinha arma, mas eu menti, eu vi a arma e eu nunca. Na audiência eu fiquei perplexo, eu vi nada. Eu nem sabia que ele tinha visto arma, porque eu não orientei, não costumo orientar. Poderia ter feito igual o Ministério Público, ter chamado para ir lá para casa para orientar, igual o MP fez, mas a gente não fez isso não. A gente deixou todo mundo falar aqui, tanto é que o que a Steph disse que levou um chute na barriga, que perdeu o filho, não sei se tem algum enfermeiro aqui, que perdeu um filho, não sei o quê. Eu falei, é um fato novo, porque realmente eu não sabia disso. Pesado. Eu não sabia. Eu não sabia. E depois se vocês não observarem a questão,
Se acharem que o Emanuel, no caso do Edson Piauí, não agiu em legítima defesa, eu não sei o que é que pode acontecer para tirar essa legítima defesa, mas vocês podem entender que eu respeito por Deus a convicção de vocês. O juiz vai perguntar, o Edson Piauí, ou aliás, o Emanuel, agiu movido pelo relevante valor moral, aquele lá que o MP disse que não é verdade? Ele quer que você diga que não. Na hora dessa pergunta, do relevante valor moral, da emoção, vocês vão lembrar da do deitado. Daquela deitadinha de leve, você, tá no seu namorado, aqui ó, às vezes eu também deito na minha, fica mais pesado, fica mais. Aquela deitadinha que você dá, você vai lembrar o que foi que o cara falou lá. Vamos lá dormir comigo no hotel, o hotel mais caro, não você lembra. Se isso não faz você, não sei se tem alguma pessoa da área da saúde, já tem um enfermeiro da área da saúde, se isso não faz acirrar os ânimos, se isso não faz, isso não for uma injusta provocação, eu confesso a vocês que eu não sei o que é injusta provocação. Então, em relação a Edson Piauí, a pergunta é, Edson Piauí morreu? Todo mundo sabe que sim. Foi Emanuel? Sim. Absolve o réu? Claro que sim. Legítima defesa clássica. Todo mundo viu, está claro nos autos. Só vocês, sua consciência, vai votar. Absolveu o réu, sim. Se entenderem que não absolveu o réu, o juiz vai perguntar, foi movido? Aí eu acredito. Com todo respeito, não tenho dúvida em relação à provocação. A segunda pergunta, o segundo requisitação vai ser em relação a irmão. Doutores, em relação a irmão, existe uma coisa que foi dita pelo MP aqui que é verdade. Se existe uma pessoa, um cidadão de bem, Floriano, querido pela polícia, querido pela sociedade, é o irmão do Edson Piauí. Cabo direito, honesto. Em Vereda Grande, quando eu vou lá, todo mundo olha para mim e assim, o cara vem querer soltar o cara que matou o rival, mas no começo eles olhavam para mim com um cara assim, mas no final, ele já chegava para mim e dizia, rapaz, o Edson Piauí convergiu para a morte do irmão. O Edson Piauí convergiu para a morte do irmão e vocês sabem. Vocês sabem. No íntimo. No cerne. Respeitando, vocês sabem. Vocês sabem. Pode não votar, mas sabe. Sabe que o Edson Piauí convergiu para a morte do irmão. Primeira pergunta em relação ao Erival. O Erival morreu? Morreu. Quem tirou a vida do Erival? Não. Assumiu, disse, fui eu. Ah, não sei o que, não, eu atirei do Erival, tirei a vida. Ele assumiu, não tem mais discussão. Legítima defesa? Esse é o ponto que eu quero que vocês observem. Não vou inovar, mas é a mesma legítima defesa. O fato do Erival não querer briga, o fato do Erival não saber que estava vindo com briga, mas sabia, 4 da manhã, vem beber. 4 da manhã, a mulher aqui não quis prolongar, porque é uma esposa, respeitador. Meu irmão, vem pra cá beber comigo, porque faz muito tempo que eu não bebo contigo. Vem pra cá que eu estou morrendo de saúde. Mas não, foi pra briga. Mas o Erival não queria briga mesmo, não. Queria não. O Erival, quando chegou lá, quis até tirar, rapaz. Moço, pelo amor de Deus, tu que tá procurando conversa é tu. É tu que tá brigando, discutindo. Rapaz, se eu soubesse que era tu que tá procurando conversa, eu nem teria vindo julgando disso aqui. Mas isso também não impede que no momento que o Emanuel atirou no Edson Piauí, o seu irmão, policial armado, a lógica. Pai, mãe, irmão, irmã, filho, filho. Não. Por favor. Se quiser. A normalidade dos fatos. E chama-se, no direito, lá quando a gente começa naquelas matérias propedêuticas, a gente nem gosta muito, só faz pescar. E chama-se direito natural. E você vê um irmão sofrendo um tiro, armado, vai puxar a arma e a Emanuel atirou. Então o fato do Erival ser uma pessoa boa que era, o fato do Erival, os policiais militares estão aqui, o fato do Erival não querer que o irmão brigasse, que não queria, infelizmente também não tira a Emanuel da legítima defesa. Por quê? Porque o Erival ia agir por impulso, ia matar o Emanuel. Vocês podem ter certeza disso. E o MP diz, ó o perigo, o MP diz, não, se ele tivesse armado, ele teria atirado no Emanuel. Mas repare, habilidade. Ele não saiu de casa para atirar.
separar uma briga que possivelmente o seu irmão disse que o Emanuel que tinha provocado. Por que eu digo isso? Porque olha o diálogo que a Jandânia disse. Rapaz que está procurando conversa é tu. Ó, ele entendeu? Sim, isso. Então a pergunta de Erival vai ser a mesma. Erival morreu? Infelizmente morreu. O autor do fato foi Emanuel? Foi, confesso. Agiu por legítima defesa? Sim. Você e sua consciência. Não vai ter nenhum fator externo que vai mexer com você. Convicção. Se você acha que eu estou falando a verdade, volte. Não fique com medo, não. Agora, se por um acaso vocês acharem que não foi legítima defesa, eu não tenho argumento aqui para achar o que, é que vocês podem pensar que possa tirar o Emanuel de uma legítima defesa. Aí, a pergunta, o réu agiu com violenta emoção, com relevante valor moral, isso eu acho que, por mais que o Ministério Público insista aqui, eu creio que não tem condições, não há condição de se tirar. Doutores, muito obrigado. Desculpem um ou outro, brincadeira até sem graça, palavrão que eu disse aqui. O doutor ainda vai falar. Doutor Marinho. Mas eram essas minhas palavras. Voltem com suas convicções. Rui Barbosa, de novo, disse que quanto mais complexo que é o julgamento, maior a responsabilidade do julgador. Lembre do iceberg. Morreram 2 filhos. Mas vamos contar a história completa. Por quê? Vocês acham que eu estou mentindo? Que minhas palavras não são conexas? E que Emanuel saiu de sua casa para matar 2 irmãos, tirar a vida, tocar o terror? Poder esse plano de vagabundo. Nega-se isso. Mas se vocês acham que realmente ele foi provocado, que vocês acham realmente que ele não tinha outra coisa a fazer, absolvam o réu. Só vocês com suas consciências e nunca nenhum familiar de vocês ou vocês mesmos pode passar por o que ele está passando. Porque se fosse vagabundo, você poderia chegar ali, aquele computador, botava o nome no Léo Ribeiro Gonçalves. Aí saía aquela ficha de crime. Né? Não tem nada. A única coisa na vida que esse cidadão fez nada depois foi isso. E aqui era dono de bar. Ficava armado lá com bêbado. Se fosse um matador que matasse por impulso, qualquer bebê que chegasse ali, ele tinha tirado. Ele nunca fez isso. Muito obrigado. Espero um dia reencontrar vocês em uma oportunidade melhor. Boa tarde. A palavra continua com a defesa. Cumprimento o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Floriano, doutor Noé. Quero lhe dizer, doutor, que tenho imensa satisfação de estar realizando um júri aqui na cidade de Floriano, presidido por Vossa Excelência, pois pelas comarcas onde atuo, sempre escuto elogios a vosso respeito, pela sua conduta, postura e notório saber jurídico. Na oportunidade, cumprimento o membro do Ministério Público, doutor Cláudio, brilhante orador e experiente em júris. Estendo meus cumprimentos aos 7 integrantes do Conselho de Sentença, que hoje aqui são protagonistas e que a voz de suas inteligências, no final do julgamento, saberão dar um veredito justo. Senhores e senhoras aqui presentes, boa tarde. A priori, gostaria de destacar que, recém-formada, mas já militando na advocacia criminal, tento sempre procurar contribuir para a promoção da justiça social. Quero começar falando aqui sobre a figura feminina, mais precisamente sobre a sua objetivação sexual. A mulher, com o passar do tempo, foi conquistando, foi uma série de lutas, transformações, pela sua liberdade pessoal e profissional. O significado do seu corpo e da sua subjetividade também acompanharam esse processo de transformações sociais e históricas pela qual passou o nosso corpo. E o que vem ser essa objetivação sexual? Consiste em reduzir, analisar a mulher a nível de coisa, de pertence, desconsiderando assim o seu lado emocional ou psíquico. E os nobres julgadores podem estar se perguntando o porquê essa menção à figura feminina. E eu vos esclareço com um breve relato do que aconteceu naquela noite em relação a Stephanie, companheira do acusado. Por diversas vezes, a falta de respeito do jogador Edson Piauí com a Stephanie foi tão grande, foi tão relevante que ultrapassou provocações.
ultrapassou provocações com sentido pejorativos, de gestos labiais, a chamando de gostosa, embaixo da mesa, atritando seus pés no dela. Foi além, excelências. Como não bastante, não satisfeito com a humilhação que fizeram ela passar, ainda a agrediu com puxões em sua blusa, como diz o Fleiman, o Dr. Fleiman, que requisitou a blusa da Stephanie na delegacia, e hoje aqui não está. E também com um empurrão, um pontapé, como afirmou. Eu, particularmente, como mulher, me sentirei extremamente inferiorizada, humilhada, principalmente estando ao lado do meu companheiro, que hoje está aqui presente, e eu tenho certeza que jamais admitiria esse tipo de situação. E foi nesse contexto prático que também ocorreram as agressões contra o Manelzinho, contra o acusado, que não teve outra escolha a não ser agir em sua legítima defesa e defesa de sua esposa. Estando sua conduta plenamente justificada pelo Instituto da Legítima Defesa, a qual eu vou passar a expor de uma forma mais didática, depois da brilhante explanação do Dr. Fleiman. Como é de conhecimento de todos, o Estado, através de seus representantes, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Razão essa que, em algumas situações, possibilita que o cidadão age em sua própria defesa. E essa afirmação é justificada pelo artigo 23 do Código Penal, que diz: não há crime quando o agente pratica o fato. E o mesmo artigo elenca as causas de excludente da ilicitude. E no inciso 2, ele fala: não há crime quando o agente pratica o fato amparado pela legítima defesa. E esse instituto está, principalmente, mais precisamente, esculpido no artigo 25 do mesmo diploma legal, com a sua inteligente redação. Fala que entende-se em legítima defesa quem, utilizando de meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu e de outro. Reparem, observem, que para ser caracterizada a legítima defesa, é necessário estar presente os 5 requisitos. E agora eu vou expô-los de forma individualizada. Meios necessários. O que são os meios necessários? São todos aqueles eficazes e suficientes para repelir a agressão, a injusta agressão que está sendo praticada ou prestes a acontecer. É aquela que o agente dispõe no momento em que rechaça a agressão. E, como diz o renomado autor e mestre em ciências criminais, Rogério Greco, em seu livro Curso de Direito Penal, na página 402, ele diz que meios necessários é aquele que o agente dispõe no momento em que rechaça a agressão, podendo ser até mesmo desproporcional como utilizado no ataque, desde que seja o único à sua disposição no momento. Vou entregar aqui, vou passar aqui. Preciso passar para todos? Só entregar aqui para ele. Extraído. É aquele que a gente dispõe no momento em que rechaça a agressão, podendo ser até mesmo desproporcional, como utilizado no ataque, desde que seja o único à sua disposição no momento. Aqui, no caso de julgamento, não se tratou de uma escolha do Manelzinho pelo meio mais gravoso. Não, a arma efetivamente era um instrumento capaz de repelir, de cessar aquela agressão. Quanto à moderação nos meios necessários, que é outro requisito. A legítima defesa, ela é uma reação, uma conduta humana. E como tal, ela não pode ser medida. O Ministério Público chegou a dizer que, para medir a proporcionalidade, poderíamos utilizar uma balança. Jamais poderíamos pegar uma balança de farmácia, um transferidor, e medir a proporcionalidade da defesa perante as injustas agressões sofridas. Aquele que se defende, no momento da agressão, ele não pode raciocinar friamente e precisar com certeza o critério dessa proporcionalidade. Pois no estado emocional em que ele se
se encontra não pode dispor de uma reflexão precisa para exercer essa sua defesa perante a injusta agressão. E o terceiro requisito, a injusta agressão. O que vem a ser essa injusta agressão? A agressão é a ameaça de uma lesão de um bem juridicamente protegido. Injusta é aquela agressão contrária ao ordenamento jurídico, ilícita. Esse requisito, Vossas Excelências, merece uma atenção, bastante atenção crucial de vocês. O Ministério Público tentou desclassificar as agressões para meras provocações, e nem digo só provocações, para meras situações em que você fica ofendido porque outra pessoa está esnobando a sua condição financeira. Jamais. Não se deixem levar pelas astúcias da acusação. Vamos parar um pouco, e nesse requisito eu vou me adentrar um pouco ao caso concreto. Paremos um pouco para refletirmos sobre a conduta do Manelzinho. O acusado, como vocês já estão sabendo, estava sentado na mesa com a sua companheira, com os outros amigos, final de festa, tudo em perfeita harmonia, na santa paz, até que chega o jogador Edson Piauí. E como disse a Stephanie e o próprio Ian, que, diga-se de passagem, foi dispensado pelo Ministério Público, ele disse que ouviu provocação em si, que chamou a Stephanie para dormir no hotel mais caro da cidade. Que a vítima, durante todo o tempo, ficava se insinuando sim para a companheira do Manelzinho. E que por isso ela colocou a cabeça no ombro do Manelzinho, para fazer parar aquelas agressões, aquelas provocações, aquelas humilhações que ela estava sofrendo. E a vítima continuou perturbando. Foi quando pediu para pagar a conta e disse que pagaria tudo. Ao passo que o acusado virou e disse: não, você paga o que você consumiu. Eles não têm dinheiro para pagar? Vocês têm cara de liso. E como a brilhante defesa do Dr. Fleiman, o Manelzinho sempre aguentando, até que um passo a pessoa não aguenta mais. A vítima levantou da mesa e por volta de uns 15, 20 minutos, retornou. E agora trazendo seu irmão Eurival, policial militar. Vejamos. Se o Edson Piauí não tivesse com ânimos de confusão, de briga, por que ele teria ido buscar seu irmão? Ele já estava acompanhado do seu primo, do seu amigo. Para que ele teria ido buscar seu irmão? Ele não poderia também ter ido com outro colega? Mas por que o seu irmão? Porque ele era policial militar? A vítima chegou, chamando o Emanuel, provocando. Vem cá, tu for homem. Até que o Emanuel foi. E nesse contexto, quando ele chegou, nesse momento, já foi sendo agredido com puxões na sua camisa, com puxões também na camisa da Stephanie, com pontapé, com soco. Então ele não teve outra alternativa a não ser pegar a arma e disparar. E na oportunidade disparou contra o seu irmão, que estava vindo em sua direção com a mão nas calças. Como viu o Emanuel e como a Stephanie disse, ele estava com a mão nas calças cortando um cabo. Outro ponto que merece bastante atenção é a questão que o Ministério Público disse que o Eurival afirmou que o Eurival não estava armado. No entanto, nobres julgadores, as testemunhas aqui disseram não viram o Eurival armado. Nunca disseram que o Eurival não estava armado. Uma coisa é chegar, olha, eu não vi se fulano estava armado. Outra coisa é chegar e dizer, fulano não estava armado. E essa testemunha, por outro lado, uma testemunha, o seu Luiz Antônio, que veio aqui depois em juízo, ele disse no seu depoimento que ouviu quando alguém perguntou: você está armado? Se tiver, se desarme, me dê arma, para que evite alguém visse ou ficasse sabendo. E aí, na ocasião, viu quando ele pegou alguma coisa e entregou para essa pessoa.
Será que uma pessoa me pergunta, Maiane, você está armada? Se tiver, me passe a arma para evitar que alguém visse ou ficasse sabendo. E eu vou puxar um maço de cigarro? Eu vou puxar uma caixinha de chiclete e entregar? Não vou. E aí também, em relação a essa arma, que o Ministério Público sempre afirma que ele não estava armado, vai ao desencontro de dois depoimentos cruciais. O do Luiz Antônio, como eu acabei de falar, e da própria esposa, Deusélia. No dia do crime, do fato, por volta das 4, por volta da manhã, que o seu marido, o Eurival, se arrumou para sair. Ela, no depoimento em juízo, disse que não tinha levantado, continuou deitada na cama. Que o Ministério Público, na audiência, no depoimento, perguntou se ela tinha se despedido do marido dela. Ela disse não, eu não me levantei, continuei dormindo. Se eu não levanto, não continuei dormindo, não me despedi do meu marido, como é que eu vou ter certeza absoluta que ele não estava armado? E depois, durante o mesmo depoimento, a defesa fez uma brilhante pergunta sobre a arma. E a dona Deusélia, num depoimento nervoso, confuso, o que é bastante compreensível, porque estava se tratando ali da perda do seu esposo. Ela disse que, primeiro ela falou que a arma tinha mandado entregar no quartel. A defesa perguntou, a senhora tem algum papel que ateste o recebimento, ao nome de alguém que recebeu? Ela disse, não. Passou um tempo, ela disse, não. Alguém foi buscar a arma na minha casa, uma pessoa de confiança. E aí, questionada, você pode dizer, senhora, quem foi que foi buscar? Não, eu não quero mencionar. E eu não vejo problema, nobres julgadores, a pessoa mencionar o nome de uma pessoa que foi na sua casa buscar uma arma. Isso não é cometimento nem um crime. Então, por quê? E hoje aqui, ela falou o nome da pessoa que ela tinha entregado. Outro requisito. Agressão atual ou iminente. Trata-se do indispensável requisito temporal. Não há dúvidas, diante do caso concreto, que a injusta agressão sofrida pelo acusado e por sua companheira era atual. Motivo este que não teve outra escolha por parte do acusado a não ser se defender e defender a Stephanie. Naquele momento ele não podia contar com a atuação do Estado. O último requisito, defesa de direito próprio ou de terceiro. No caso aqui em julgamento, a conduta do acusado foi empregada para se proteger e proteger a sua companheira, diante das reiterados constrangimentos que eles passaram durante toda a noite. Agora a defesa vai entrar. A defesa ainda vai se manifestar, ainda tem tempo, né? Primeiro não vou usar a forma, Por quê? Use senhor... as palavras, então. Use as palavras. Ok. Sentido, senhor doutor juiz de direito, a primeira vara da comarca de Floriano, vara ética especializada, né? Crimes dolosos contra a vida. Eu justiço o senhor promotor de justiça, doutor Cláudio. Peço venha para cumprimentar. Casa muito cuidado, presente. Raimundo José, Clélia Arthur, Rosália, Mulher, Francisco, Joilson, Wesley e Geraldo. Vou ser um pouco breve, mas antes, doutor Noé, não poderia deixar de dizer a Vossa Excelência que citar aqui os ensinamentos do filósofo italiano, Luto, 2004, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio dizia que o direito era único, indivisível e indecomponível. Mas, mesmo assim, houve várias divisões em ramos. Só que esses ramos eram meramente didáticos. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero amoldar os seus ensinamentos a Vossa Excelência. Porque o que nós sabemos, nós que vivenciamos diariamente nessas várias comarcas daqui do Maranhão e Pernambuco, que é onde a gente trabalha, mas sobretudo daqui, a noção da envergadura de Vossa Excelência como magistrado. Onde quer que nós andemos, sempre o senhor é elogiado, né?
Então, por conta de não só pelo seu notório saber jurídico, que todos já conhecem, mas sobretudo pelo seu estofo ético. Então, em nome do escritório Fontes Coriolano, é um prazer imenso estar aqui hoje, debutando aqui nessa sessão plenária, tendo Vossa Excelência como presidente desta sessão solene. Ficamos muito satisfeitos em relação a isso. No tocante, agora mais ou menos, minha fala vai ser até mais breve, porque vai ser exatamente direcionada a Vossa Excelência. Cada um de vocês aqui, como o doutor Flema já explanou de forma extremamente veemente, segura, em relação ao papel, a importância de cada um de vocês. Vocês hoje aqui podem e devem fazer justiça. Cada um aqui tem servidor público, tem enfermeiro, tem professores. Coincidência ou não, o júri foi composto por 6 homens, né, e apenas uma mulher. Eu digo coincidência ou não, porque de certa forma, o homem, né, diante do que foi colocado aqui, faz com que nós reflitamos diante do caso concreto, onde cada um de vocês deve ter esposos ou deve ter namorados. Mas queria muito eu que Vossa Excelência se colocasse no lugar onde a situação vexatória que ele passou, por tudo que ele passou, desde o Palace, o promotor aqui, já adentrando na primeira divergência ao qual ele falou aqui, ele disse que lá no Palace não houve nada. Aí ele fala isso baseado porque a chefe do seu depoimento, um anelzinho, não observava as investidas do Edson porque ele baixava a cabeça. Só que o próprio Manuelzinho aqui nos disse... Foi na Bocana que eu falei, na Bocana. O próprio Manuelzinho aqui nos disse que lá, ele já saiu de lá, no seu próprio depoimento, inclusive, depois de extremamente seguro, ele disse que lá, desde lá, já existiam essas insinuações e que por conta disso, ele foi embora. O fato é que ele chegou a Bocaia, que aconteceu, não vai ser repetitivo, já aconteceu tudo que chegou, sobretudo quando eu falei. Eu queria muito a sensatez de cada um de vocês para se colocar naquele lugar do Manuelzinho. O que aconteceu foi um absurdo, provocações e mais provocações. O Ministério Público, até se questão de anotar aqui, citou aqui, eu só divergi de alguns pontos que ele veio falando, né? Por exemplo, ele veio dizer que a defesa poderia ter arrolado uma testemunha de nome Gerry. Estou falando isso porque o Gerry, como foi bem respondido aqui, ele participou da audiência de instrução. Nós só não o arrolamos hoje por conta do excesso. Não sei se até o direito sabe, nós só podemos arrolar até 5 na sessão plenária. Só podemos arrolar até 5 testemunhos. Então, nós achamos, né, em conversas antes, na semana anterior, de que eram convenientes exatamente as testemunhas que vieram, inclusive, e até uma a mais. Por que 6? Porque informante pode. Né? Não está no rol taxativo das 5 pessoas. Que foi no caso. Então, por conta disso ele não veio. Mas o Gerry, em audiência de instrução, confirmou tudo que o Manuelzinho aqui disse. A história do banheiro. Tudo isso ele confirmou, só que a gente achou que as testemunhas que aqui deram zero seriam até mais importantes. Né? E essa questão também de se instruir ou não testemunha, eu não sei se vocês se recordam, mas a minha primeira pergunta, a primeira testemunha de nome Carla, era no sentido de saber se ela tinha recebido uma notificação do Ministério Público. E fui além. Citei o nobre promotor Cláudio, se tinha sido inclusive ele próprio que tinha notificado as testemunhas, coincidência ou não, de acusação, arroladas por ele mesmo, para que na semana antes do júri dessa sessão, que eles viessem, que eles fossem até o Ministério Público. E para todas elas eu perguntei por que eles estavam, qual o interesse. E inclusive que alguns discorressem, né, sobre o que foi. Como agora eu posso falar, eu, 7 anos de advogado, já participei de alguns júris, muitas audiências, sou muito curioso. Inclusive, quando eu soube desse fato,
liguei para vários amigos, inclusive o doutor Dimas, inclusive também veio, ficou com o gerente da igreja. Então, ele vendo os clientes dele. Não dele, eu me livre. Então, o que acontece? Isso me causou estresse. Eu nunca na minha vida, quando a vida venha, nunca na minha vida, e nem meus amigos todos criminalistas, essencialmente criminalistas, tinham visto um promotor uma semana antes. Nós vamos parar por alguns instantes, né? A expectativa é se vai ter ou não réplica e tréplica, e portanto a gente vai dar aqui uma pequena pausa, porque o momento mais importante é exatamente o momento final. Nós queremos que você, de onde você esteja, sua casa, em Floriano, cidades distantes, você acompanhe o momento exato quando será lida a sentença. Portanto, nós vamos parar por aqui com a nossa transmissão ao vivo. A gente retorna logo mais, dando sequência ao julgamento do Evandro Ribeiro, acusado de ter assassinado os irmãos Edson Piauí e Eurival Araújo, dois irmãos, um jogador de futebol e um PM. Portanto, compartilhe esse vídeo com seus amigos e diga que logo mais estaremos transmitindo os momentos finais desse julgamento que está lotando, aliás, o Fórum Desembargador Correia Lima.